Ora, mas é claro que não. Pode entrar. Depois da senhora. UTPJ. Uma torta pra Jaiminho. Enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. Sem vergonha. Quero ver cair em outros. Sim, que caiam muitos. E tivemos mais uma semana cheinha de episódios de Chaves e Chapolin no SBT. Isso aí, tá ótimo! Mas como será que foi essa exibição? Quais episódios passaram? Será que a galera continua assistindo ou já tá perdendo força? Bora ver tudo sobre isso. Então se prepare para pegar o seu aerolito e vem com a gente. Nessa altura do campeonato, você já deve saber que Chaves e Chapolin estão passando no SBT de novo. Chaves está passando às 8h45 e Chapolin às 10 da noite. E eu já fiz um vídeo falando como foi a primeira semana, quais episódios foram transmitidos e tal. E aí fiz até um vídeo especial falando como foi a audiência em cada dia e tudo mais. E eu achei legal continuar analisando pra gente ver se o pessoal continua assistindo ou não, quais episódios estão passando. A gente vai vendo em tempo real como que as coisas estão fluindo. Só que nesse vídeo aqui reuni tudo. Então tem os episódios, tem opiniões, tem Ibope, tudo tá aqui, beleza? Tá bem, como queira. Na segunda-feira, o SBT optou por exibir o episódio Na Escola Domingo, de 79. O professor te pergunta de onde veio o algodão e você responde, da farmácia. E todo mundo se lembra dessa história. Inclusive o pessoal lembra que a Chiquinha tinha um outro nome. Não errei, ali mora a Francisquinha. Sim, ela mora aí. Já de Chapolin, às 10 da noite, veio o episódio do Vazamento de Gás, de 76. E eu achei a escolha dessas duas histórias, no mínimo, curiosa, porque esse episódio de Chaves é considerado por muitas pessoas como um dos mais fracos do seriado, e eu concordo, inclusive. Já de Chapolin, não se trata de uma história que todo mundo se lembra com toda certeza e tal, apesar de, sim, ser um ótimo episódio. Nossa, outro vazamento de gás? Já na terça-feira, todo mundo estava achando que não ia ter Chaves coisa nenhuma por conta do especial do Gustavo Lima, lembra? Mas que nada, às 8h45, eis que o Chavinho brota na tela do SBT com Quanto Mais Quente Pior, parte 2, de 77. Dona Florinda quer saber se já consertou a cadeira. Ah, mas nem se eu fosse o expresso das 8h30, não? E aí teve a mudança mesmo em Chapolin, porque o Polegar Vermelho não passou, tiveram que remanejar tudo pro especial do Gustavo Lima, como a gente já estava esperando. E assim, por mais que esse episódio também seja ótimo, seja uma história legal pra caramba, eu adoro ver o Seu Madruga como carpinteiro. Agora você vai ver! Colocaram só a segunda parte, por que não colocaram a primeira parte dessa história? Eu não sei, tudo bem, tem espaço só para um episódio nessa faixa horária, até aí beleza, mas passar só a segunda parte assim, meio aleatória? Você deveria era ter vergonha! Enfim, já foi, sem problema nenhum. No dia 18, quarta-feira, o SBT exibiu O Sonho que Deu Bolo. Olha, eu acho que prefiro o de chocolate. Que tem ótimos momentos, inclusive. Você quer ele? Sim. Pois toma! Já de Chapolin, aí sim arrebentaram com a classiqueira. Sai de baixo que lá vem pedra. Não fique aí parado, me ajude a carregá-las pra dentro, sim, anda. professor, deixa comigo. Mais conhecido como... Isso não são pedras, são aerolitos. Aero o quê? Litos. Puxa. Ótima escolha e aqui não tem nem o que falar. Principalmente no caso do Chapolin, miraram no clássico e acertaram em cheio. Não faça um barulho, senão não escuto. Já na quinta-feira, dia 19, tivemos reivindicação salarial para o Chaves. Sim, aqui diz pastel de carne. Esplêndido, então traga-me alguns. Mas é que a carne acabou. Que é aquele em que a Dona Neves vai pro restaurante da Dona Florinda e começa a fazer uma greve. Ou também, Dona Neves, velha reumática. E de Chapolin colocaram para rodar. Uma coisa é ser Sansão, outra é usar a peruca. Agora eu me lembrei que o professor estava vendo uns cabelos no microscópio. Ah, vamos ver.
que também não é um dos mais famosos, apesar de ser um episódio muito bom. Ele ficou fora do ar de 96 até 2006 e talvez por isso tenha uma galera que nunca assistiu essa história. Ah, mas ainda na quinta-feira, do mais completo nada, o Chapolin apareceu até no programa do Ratinho. Que isso? Ah, Chapolin! Não comi astúcia. Que é isso? E o pessoal falou que o Chapolin apareceu mais vezes por ali. Imagino que tenha sido uma coisa para promover o Chapolin dentro do programa do Ratinho. É uma boa estratégia. Até que finalmente sextamos com Ser Professor é Padecer no Inferno. É que menino em inglês se diz boy. Claro, e menina se diz boia. Ótimo episódio da temporada de 75, um dos melhores da escolinha. Isso porque Anchieta não era casado com a Conceição, tá certo? Mas é claro que não. Ele era casado com Portugal. Exato. Ah, quê? E de Chapolin tivemos O Mosquito Biônico, de 78. Ah, sim. Que infelizmente é um dos episódios mais lentos e arrastados do Chapolin Colorado. Até mesmo os fãs o consideram como um dos mais fracos. E aí o pessoal resolve colocar logo um episódio como esse numa sexta-noite. Porque não entendo como é que em tão pouco tempo se consegue ficar tão burro. Mas antes de seguir, bora de palavra-chave, porque eu quero saber o que você achou dessa seleção de episódios que o SBT exibiu, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Você achou uma seleção boa? Achou que eles mandaram bem na escolha? Você acharam meio, acho que não foi tão legal assim? Compartilha comigo, quero saber. Enquanto você pensa, eu vou dar a minha opinião, começando pelo Chavinho. O Sonho que Deu Bolo, Reivindicação Salarial, Os Dois de 79, Fase do Restaurante que muita gente torce o nariz, Na Escola Domingo também de 79, um dos piores episódios do seriado, segundo episódio do Seu Madruga Carpinteiro sem a primeira parte. Só o episódio da escolinha que eu achei um golaço mesmo. De resto, apesar de amar o Reivindicação Salarial, por exemplo, penso que não foi uma seleção tão inspirada assim. Agora, de Chapolin, acho que o negócio foi melhor. Tirando o episódio do Mosquito Biônico, só história boa, só episódio clássico. Principalmente o dos aerolitos. Agora, tudo isso impacta de verdadeinha na audiência? Bem, pode ser que sim ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Bora analisar alguns dados. Essa matéria do Na Telinha, publicada no dia 18, fala como a reestreia de Chaves foi marcada por ser o programa mais visto do SBT, com 4,8 pontos, chegando a 5,3 no dia seguinte. Também fala sobre inteligência artificial e a tentativa de dar uma cara de novidade a algo antigo. Então, no dia 16 de dezembro, segunda-feira, Chaves marcou 4,5 pontos e Chapolin 4,4, só ficaram atrás do programa do Ratinho. Na terça teve o especial do sertanejo e esse foi o resultado. O especial de Gustavo Lima, Natal do Embaixador, não conseguiu vencer a concorrência direta com A Fazenda 16 da Record. A atração natalina garantiu apenas o terceiro lugar no horário, apesar de todo o investimento em produção e convidados de peso. Tanto é que, vendo a faixa horária ali da noite, entre Chaves e o Natal do Embaixador, ficou tudo mais ou menos na mesma, com pequenas variações. Já na quarta, Chaves começa a dar sinais de desgaste e a Caverna Encantada pontuou abaixo da marca de 4 pontos. E realmente, Chaves teve seu pior número até agora, com 3,8 pontos, mas Chapolin subiu para 4, coisa inédita. E assim, até beleza pelos números, mas chamar de sinal de desgaste um dia que o programa não foi tão bem assim? Sério? Não é para tanto também, né? Até porque na quinta-feira, dia 19, o SBT Brasil ficou com 3,2, Chaves subiu 1 ponto e foi para 4,2, com o Chapolin batendo 3,8. Já na sexta-feira, a gente consegue perceber como a audiência se comportou de um jeito diferente. Tanto é que o SBT Brasil ficou com 4,4 pontos e Chaves caiu para 4, sendo que Chapolin ficou com 3,2, mesma pontuação do programa do Ratinho, que geralmente vai super bem. O que fica de lição é que os programas vão sofrer variações, sim, é natural. E também é natural que não fique batendo 5,3 pontos o tempo todo, como foi na estreia,
beleza, a gente sabe, tem aquele fenômeno da novidade, da volta e tal, daqui a pouco se torna rotineiro. E aí tem dias que são melhores, outros são piores, a gente vai vendo a média e tá tudo certo. Como você viu no caso do programa do Ratinho, que sempre vai bem, na sexta não foi bem. Porém, a gente sabe muito bem que o SBT sempre muda a grade de programação o tempo todo. E o que garante que eles não vão simplesmente arrancar Chaves e Chapolin desse horário a qualquer momento? Nada. E aí fica até um pensamento aqui. Será que o pessoal do SBT não pensa em contar com os próprios fãs para ajudar na hora de decidir os episódios que serão exibidos? Sei lá, uma seleção básica do que a galera tende a gostar mais ou o que a galera torce mais o nariz. Seria importante eles terem essa dimensão. Só para dar um exemplo, eu duvido que alguém que conheça de verdade a cabeça dos fãs de Chaves colocaria 2 episódios da fase do restaurante em sequência, ou então 3 episódios de 79 na mesma semana, ainda mais quando a gente está falando da segunda semana de exibição do seriado. Ainda tem coisa muito mais interessante para se colocar no ar, coisas que tem muito mais aquela cara de Chaves que a grande massa ama assistir, né? Tem razão. Enfim, não tô dizendo que é por conta de tal episódio que a audiência caiu, não dá para concluir isso. Acho que é muito cedo pra gente pensar em algo nesse sentido. É só um pensamento de que uma pecinha aqui e outra ali, talvez as coisas vão melhorando, não é mesmo? Enfim, eu tô adorando fazer esse tipo de vídeo bem atualizado. Vamos ver como as coisas seguem, vamos ver quais episódios serão exibidos, como a audiência vai se comportar e eu volto trazendo novidades a qualquer momento, beleza? Agora, se você perdeu como foi a primeira semana de Chaves e Chapolin no SBT, é hora de você saber tudinho nesse vídeo que tá aqui do lado. É só você clicar, você vai se divertir bastante, você vai curtir um monte de informações belíssimas aqui, ó, que eu fui atrás na unha pra você, hein? E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.